Olá a todos, eu me chamo Carlos Henrique de Souza, sou aluno de graduação pela Universidade do Estado do Pará e hoje estou aqui sob a orientação da professora doutora Roberta de Mello Valente, professora da Universidade Federal do Pará e integrante do Laboratório de Invertebrados da UFPA, para apresentar o meu trabalho intitulado Ocorrência dos gêneros Litoxilos e Plectrophoroides, Coleóptera curculioide, em Agiru, Crisobalanos e Caco em Restinga, na Amazônia. Bom, os entiminhos são gorgulhos que possuem um rosto curto e robusto e atualmente estão divididos em 55 tribos, 1.370 gêneros e mais de 12 mil espécies. Tem uma distribuição cosmopolita, estando em todas as regiões, e os adultos eles se alimentam das folhas e brotações de suas plantas hospedeiras, enquanto as larvas se alimentam das raízes dessas plantas. Litoxilos e Plectrophoroides, ambos são gêneros dentro da tribo Naupactini. Plectrophoroides, ele foi um gênero descrito por Whitmer e O'Brien em 1986, e Litoxilos foi um gênero descrito por Faust em 1894. Litoxilos é um gênero que o besouro ele possui um rosto curto e robusto, uma cabeça estreitada atrás dos olhos, base dos élitros marcadamente sinuosa, e eles possuem uma distribuição nas Américas Central, do Sul e nas Antilhas. Atualmente está dividido em 6 espécies. Plectrophoroides é um gênero que possui rosto curto e robusto, com sulcos profundos e circulares ao redor dos olhos, e possui uma distribuição restrita à América do Sul, e atualmente está dividido em 8 espécies. Crisobalanos icaco, da família Crisobalanaceae, é um arbusto conhecido popularmente como agiru ou agiru, que pode alcançar até 3 metros de altura. O agiru é encontrado em todo o litoral brasileiro, sendo resistente a salinidades e fortes ventanias, além de ser utilizado na medicina tradicional em tratamentos relacionados a diabetes e outras doenças. Nós constatamos uma escassez de dados biológicos e comportamentais para as espécies de litoxilos e plectrophoróides, e quando as espécies de plectrophoróides, quase que sempre, as informações estão reduzidas a descrições taxonômicas. Esses registros de informações biológicas para grupos de besouros fitógrafos é de grande relevância porque amplia o conhecimento sobre os besouros e facilita os estudos de evolução, biodiversidade e conservação na Amazônia. Possibilitam análises econômicas no campo da agricultura. Esse é o primeiro registro de espécie de Toxiloplectrophoroides associado ao agiru e de ocorrência também em área de restinga na Amazônia. As coletas elas foram feitas em 4 pontos diferentes em áreas de restinga na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é a maior ilha fluvio-marítima do planeta e apresenta uma entomofauna não estudada ainda. O primeiro ponto de coleta ocorreu na praia do Cajuúna, que é esse ponto verde bem aqui. Só para salientar que 3 pontos de coleta foram na cidade de Soure e um ponto foi na cidade de Salvaterra. O segundo ponto de coleta foi na Praia do Céu, esse ponto vermelho, e foi o único ponto onde encontramos espécies do gênero Litoxilos. O terceiro ponto foi a Praia do Pesqueiro, esse ponto amarelo bem aqui, e o quarto ponto foi a Praia Grande de Salvaterra, esse ponto roxo. Anteriormente, os insetos coletados foram armazenados em álcool 70% e levados ao Laboratório de Invertebrados da UFPA, localizado no Instituto de Ciências Biológicas, e foram montados em alfinete entomológico comum de coleções científicas secas de insetos. Um exemplar de cada espécie foi fotografado sob microscópio estereoscópio Leica M205A e equipado com uma câmera digital Leica DFC-420. Ao final das fotografias multifocais coloridas foram ampliadas com o software Helicon Focus 7.6.6 Pro.
Foram registradas duas espécies de gorgulhos, ambos da tribo Napactim. A primeira espécie identificada foi a espécie Litochilus diadema, que é uma espécie que tem distribuição desde Honduras à Argentina, e no Brasil ela pode ser encontrada na região norte e nordeste, além do estado de Mato Grosso. Já foram vistos adultos se alimentando de folhas jovens de castanheira do Pará e causando desfolha significativa. Também já foi visto espécies de Litochilus diadema alimentando-se de folhas de citros, batata doce e pimenteira. A segunda espécie identificada foi Plectrophoroides crescicolis, que tem uma distribuição da Guiana, Guiana Francesa e principalmente o norte do Brasil. Os adultos só foram registrados alimentando-se de folhas de ariçá e paricá. No paricá, eles podem causar uma desfolha completa em árvores de até 2 anos de idade, causando um dano. Foram observados no total 13 casais de plectrophoróides, todos estavam em cópula e próximo aos botões florais ou sobre as folhas das árvores. As cópulas foram observadas sempre nos horários das 3 da tarde às 5 da tarde. Como é possível observar na foto, os dois casais estão próximos aos botões florais e foram em dias diferentes. Foram observados apenas dois casais de Litochilus diademas, também em cópulas sob as folhas, e as cópulas também foram observadas entre os horários das 3 às 5 da tarde. Haviam muitas folhas com sinais de herbivoria, como é possível a gente observar na foto, em todas as fotos que foram mostradas, na verdade. E foram observados também adultos de Plectrophoroides imprescolis se alimentando das folhas de brotos terminais. Esse é o primeiro registro de associação de Litochilus diadema e Plectrophorax imprescolis com a jiru e de ocorrência também em área de restinga na Amazônia. As espécies elas são desfolhadoras e causam dano econômico em importantes cultivares como a castanha do Pará e o paricá, entre outras espécies. Esses resultados demonstram que Litochilus diadema e Prescolis têm uma facilidade de se adaptar a novas plantas hospedeiras e colonizar novos ambientes. Essa capacidade os confere um alto potencial para se tornarem uma praga significativa e causar danos econômicos a grandes culturas. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Vertebrados da UFPA, no LAIV, a doutora Guadalupe Del Rio, que nos ajudou com a identificação, da gente enviou as fotos e ela nos confirmou que era realmente essas espécies, ao evento, pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho, ao EviWorks e a todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau, até a próxima.